Vamos avançar então para as questões 5 e 6. A questão 5, ela já foi resolvida na playlist anterior para as provas da EM1, para as provas do primeiro ano do ensino médio. Eles simplesmente aproveitaram a questão. Aqui apresenta alguns metais, nós temos o alumínio, o cobre, o ferro, o titânio e o sódio. Ele pergunta dos metais de transição citados abaixo, quais formam cátions mais facilmente. Na verdade, qual forma cátion mais facilmente. Nisso a gente elimina o alumínio, elimina o sódio, porque eles são elementos representativos, não fazem parte dos metais de transição. E olhando a tabela periódica, nós conseguimos identificar aqui o titânio. Um pouco mais à direita nós temos o cobre e nós vamos ter o ferro aqui no meio. Para determinar quem tem maior energia de ionização, basta olhar para a carga nuclear efetiva. Todos esses elementos estão exatamente no mesmo período, então eles apresentam a mesma blindagem. Então podemos escrever que a carga nuclear efetiva vai ser igual à carga nominal menos a blindagem. Todos eles têm a mesma blindagem. Então aquele que tiver menor carga nominal, menor número atômico, vai apresentar menor carga nuclear efetiva. No caso, será o titânio. O número atômico dele é menor que o do ferro, menor que o do cobre. Como o titânio apresenta menor carga nuclear efetiva, seus elétrons estão menos presos ao núcleo. Se eles estão menos presos ao núcleo, sairão com mais facilidade. E isso tem como reflexo uma menor energia de ionização. Então, qual dos metais aqui apresenta menor energia de ionização, ou seja, forma um cátion mais facilmente, vai ser o titânio. Então, revisemos a questão 5, porque ela foi feita nas provas do M1. Vamos então para a questão 6. Calcule a entalpia molar de ligação, HCl, utilizando as informações dadas nas equações termoquímicas abaixo. Então, isso aqui é uma questão típica de termoquímica. Nós precisamos determinar qual a energia de ligação entre o hidrogênio e o cloro com base nesses valores aqui, aplicando a lei de Hess. Para determinar a energia de ligação, nós precisamos dessa expressão. Hidrogênio atômico mais cloro atômico formando HCl. Notem que a única ligação existente aqui é entre o hidrogênio e o cloro. Portanto, a energia liberada no processo de formação dessa ligação é a energia de ligação. E como nós temos uma única ligação e essa ligação está sendo formada, o processo sempre será exotérmico. Então, de cara, nós podemos eliminar a alternativa C e a alternativa E. Vamos ficar entre a A, B e D. Vamos utilizar, então, essas expressões para determinar a energia de ligação. Como que nós fazemos isso? Nós precisamos combinar essas equações de tal forma que, quando somadas, nós teremos apenas essa equação. A primeira equação diz meio de H2, meio de Cl2 formando HCl. Notem que eu preciso de HCl nos produtos. Então, eu vou pegar essa primeira expressão e vou repeti-la aqui, da mesma forma, porque nós temos o HCl nos produtos e 1 mol. Então, eu não trabalho em nada essa expressão. Copio exatamente da mesma forma, porque nós temos o HCl como produto e com a mesma quantidade molar. Como não alterei em nada a expressão, o valor do ΔH continua o mesmo, nesse caso, menos 92 kJ por mol. Agora, nós precisamos ter hidrogênio do lado dos reagentes. Se nós olharmos a segunda expressão, nós temos H2 dando 2H. Eu preciso inverter, porque eu preciso ter hidrogênio atômico do lado dos reagentes. E ainda mais, eu preciso inverter e dividir toda a expressão por 2, porque eu preciso de 1 mol de hidrogênio e não de 2 mols. Então, eu peguei essa segunda expressão, inverti e dividi toda ela por 2. Quando eu pego 2H e divido por 2, eu tenho apenas 1 mol de H. E quando eu tenho 1 mol de H2 dividido por 2, eu tenho meio mol de H2 agora do lado dos produtos. O que eu vou fazer com o ΔH? Eu vou inverter o valor, ou seja, o que era positivo agora vai ser negativo, e vou dividir por 2. De tal maneira que o ΔH vai ser menos 217,5. Um procedimento muito parecido eu vou fazer com a terceira equação, porque eu preciso de cloro do lado dos reagentes. Aqui o cloro está do lado dos produtos. Então eu vou inverter e dividir por 2. De tal maneira que eu tenha Cl formando meio Cl2. O que vai acontecer com o ΔH? Eu vou inverter o sinal e dividir por 2 também.
Então vou pegar aqui o valor, 242, vou multiplicar por menos 1, representando que houve a inversão, que era reagente virou produto e vice-versa, e vou dividir por 2 para que eu tenha apenas 1 mol de Cl. O valor, menos 121 kJ por mol. Agora, se eu combinar essas três expressões, eu posso cortar esse meio mol de H2 com meio mol de H2, meio mol de Cl2 com meio mol de Cl2, porque aqui estão nos reagentes e aqui estão nos produtos, então a gente cancela. E ao somar, eu vou ter um H mais um Cl, formando um HCl. O que eu faço com o ΔH? Eu simplesmente somo esses valores já trabalhados. Vou somar o menos 92 com menos 217,5 com menos 121. Somando, eu terei então o ΔH de ligação, que vai ser menos 430,5 kJ por mol. De tal maneira que a alternativa correta é a alternativa B. Com isso, finalizamos as questões 5 e 6. Próximo vídeo, questões 7 e 8.